Então, boa noite. Como eu avisei, vocês todos estão com os áudios desligados, né? E de vez em quando eu vou só abrir o da Cristiane aqui, porque ela é minha parceira aqui, me ajudou na construção, né, dessa aula, dessa ideia. E aí, assim, as pessoas vão entrando no meio da aula, como eu disse, saindo, e não tem prejuízo nenhum, tá? Só vou ter que tomar esse cuidado de ficar fechando os áudios aí. Então, hoje a gente começa com a nossa primeira aula, né? Passei para vocês os textos, que são, vamos dizer, os textos mais básicos, né? Mas usei outras referências que eu passei para vocês. O título de hoje é O Mal-Estar da Política e uma Política para o Mal-Estar. Então, essa ideia desse grupo, ela nasce exatamente desse mal-estar, né, com a política que a gente tem vivido e que, como todos nós aqui, talvez que estejam aqui, estejam vivendo isso de alguma maneira. Todo mundo me ouvindo, né? E a questão é, né, a lição do Freud que a gente viu aí no texto, o que a gente faz com esse mal-estar, né? Como que a gente lida com isso? E essa é uma pergunta que eu tenho escutado, inclusive na minha clínica, é a primeira vez que essa coisa da política aparece tanto na clínica, né? Diretamente da clínica do analista, né? Não tive, eu estou né, tem consultório há mais de 20 anos que eu atendo um consultório em CAPS, serviço de saúde mental, então isso nunca chegou assim de uma forma tão bruta, né, ou tão veemente, tão direta, né? Os sintomas estão ligados à política, e aí eu acho que essa tentativa desse grupo é a gente poder lidar com o mal-estar de uma maneira que não ficar só padecendo dele, sofrendo com ele, né? De fazer alguma coisa com isso. Então, a psicanálise vamos dizer, a ferramenta, a ética e a técnica, né? Que a partir do qual que eu vou partir, né? Para fazer inventar essa estratégia aqui. E vamos ver o que vamos conquistar com isso, o que a gente vai conseguir com isso. Bom, como eu disse, a psicanálise é uma teoria, né? Uma teoria construída por Freud, né? Lá, que vem sendo discutida por vários outros autores. É uma prática, né? Uma prática que a gente usa na clínica, né? Usa no consultório, usa em outros serviços hoje, né? Essa prática é utilizada em várias outras situações que não só o consultório do psicanalista, mas, sobretudo, né, a psicanálise é uma ética, né, que é uma reflexão sobre o nosso mundo, sobre o modo que a gente lida com as questões do mundo, né. E é mais nessa vertente da ética que a gente vai tentar pensar a psicanálise aqui. Obviamente que eu vou usar a teoria, obviamente que a gente vai transitar, né, um pouco pela questão também da prática, né, vai aparecer um pouco, mas talvez o que eu vou tentar mais centrar é nessa questão da ética, né? Como que a gente pensa, como que a gente responde às questões, inclusive essa questão do mal-estar agora, a partir dessa ética da psicanálise, né? E a psicanálise ela tem uma ética muito particular, né? Que é uma ética que não está ligada às questões da moral, da lei, né, da lei geral da cidade, da lei, né, jurídica, né? É uma ética que está ligada à questão do desejo. Então, o tema do desejo é um tema muito importante, muito fundamental para a psicanálise. Então, a gente vai tocar nele
aqui, inclusive, vamos tentar, né, trabalhar um pouco a questão dos conceitos da psicanálise. Então, eu também falei isso no nosso primeiro encontro, né, e também já vou avisar aqui, porque eu estou nesse exercício de ter nesse grupo, né, pessoas que são psicanalistas, pessoas que estudam psicanálise e pessoas que não têm nada a ver com a psicanálise, né, pessoas de outras áreas. E assim, eu me coloquei nesse desafio, não sei, né, como que eu vou ser escutada, obviamente, né, não tem como dar conta desse mal-estar da linguagem, né, isso vai acontecer, mas eu já queria, então, pedir o que eu falei na primeira encontro, que é pedir licença poética para simplificar certos conceitos e que isso, às vezes, pode levar a gente ao pior, vamos dizer. Então, eu realmente não sei, né? Na verdade, é uma coisa que eu já faço muito, então, acho que eu me autorizei a fazer isso a partir dos meus textos, que as pessoas falam que leem os textos e conseguem entender conceitos, às vezes, complexos, mas eu sempre fico nessa coisa, né, de que se isso também não banaliza certos conceitos e tal, mas como isso é uma coisa que, sei lá, tem aproximado mais as pessoas do que afastado, então eu suponho que as pessoas que estão aqui entendem e sabem desse meu estilo e que vão estar, né, se beneficiando disso, né, mais uma vez. Mas já de antemão eu peço escusas, né, licença poética, para poder falar isso, né, de uma maneira simplificada, né? E com isso posso sim, né, cometer alguns erros, mas espero que não muitos. Vou compartilhar aqui uma. Rita, Oi. eu pensei só em comentar com o pessoal que a gente teve, né, essa conversa prévia sobre essa questão da turma ser muito heterogênea. Sim. E até surgiu a ideia de se fazer um grupo de pesquisa e tal. E eu queria dizer para você, mas também para os colegas, assim, que a gente soube até que o Vladimir Safatli tem um curso que ele está dando de psicanálise política também e tal. E eu falei, pô, eu estava muito mais afim de fazer esse do que o do Safatli. Porque, independentemente das suas qualidades, que são muitas já, mas eu acho que há um experimento aqui, assim, muito especialmente necessário nesse momento, que é justamente da gente chegar a conversar coisas complexas e consistentes fora de uma bolha e fora da super especialização acadêmica. Uhum, isso. Assim, acho que a gente tem uma tradição complicada no Brasil e que é uma marca da nossa cultura autoritária também, que a gente acha que quanto mais foda a pessoa mais restrito deve ser o público dela. E é Uhum. muito engraçado que em países com tradições mais democráticas, um sinal de que a pessoa é foda é justamente ser capaz de falar para um público heterogêneo, para um público mais amplo, com níveis diferentes de familiaridade com o seu saber especializado. Assim. Então, acho que é um experimento muito quente esse, né? Muito importante, inclusive politicamente, assim, a heterogeneidade do grupo não é um apesar, não é um problema, é uma das grandes qualidades do grupo, né? Isso. Bom, então, é isso. Por isso que eu fiz questão de dizer que é um laboratório também, né? Porque a gente vai estar experimentando e vamos que vamos. Vamos ver o que vai dar isso. Bom, então eu fiz aqui uns quadrinhos, né? Não sei se está aparecendo para vocês. Então a gente vai
pensar, né, como eu disse, a teoria da psicanálise, a prática da psicanálise, a ética da psicanálise. Então, a gente vai tentar pensar, né, esse mal-estar a partir da ética da psicanálise. E a posição discursiva, também falei disso, a posição discursiva do analista é uma posição muito, muito peculiar, né? Que é uma posição que recua, né, de dois lugares que são dois lugares importantes para a modernidade, vamos dizer, que é o lugar de saber e o lugar de poder. Então, o analista, ele só é analista quando ele consegue recuar dessas duas posições, né? Então, eu vou estar fazendo, apesar de estar aqui, né, exercendo, de certa forma, um lugar de poder, de saber, de mestria, né? Eu também vou tentar exercer esse lugar do analista, que é também escutar vocês e construir esse curso junto com vocês, né? Bom, então, a questão do mal-estar está na ordem do dia, né? Isso é uma coisa que a gente está escutando em todo lado, inclusive uma das coisas que fomentou, né, também. E foi interessante, né? Porque esse texto, né, não sei se o Fernando está por aí, Fernando Tenório ajuda a Eliane Bru a escrever, né? Ele chega exatamente na semana que a gente está começando aqui o curso e ele tem tudo a ver com o que a gente está pensando, e é curioso que, inclusive, os textos que são citados na Eliane Brum são os textos que, de alguma forma, atravessam aqui, né? Inclusive, esse Porque a Guerra é citado e eu já tenho isso, inclusive, porque tem pessoas aqui do meu grupo presencial e que a gente, né, discutiu Porque a Guerra. Então, bastante interessante que mais pessoas estão pensando a partir do mesmo lugar. E por que a psicanálise? Eu perguntei a algumas pessoas, né? Por que elas acham, porque o que eu falei, esse grupo são várias pessoas que não são da psicanálise. O que fez você pensar que estudar psicanálise no momento desse tem a ver, né? E é isso, né? As pessoas dizendo que a psicanálise, né, de alguma maneira poderia responder essas questões do mal-estar, porque é um mal-estar, né, que meio que não tem lugar, né? Não tem lugar de acontecer. As pessoas estão sentindo esse mal-estar de várias maneiras, de várias formas, né? No corpo, né? No adoecimento psíquico ou corporal. Então, isso tem transitado, né? Então, como a psicanálise poderia responder aí, né? E, às vezes, também as pessoas vêm com essa idealização, né, de que também a psicanálise poderia ter a resposta, a saída, e, na verdade, não se trata disso. Mas, sim, né, a gente pode pensar a partir de uma ética específica, né, de uma posição discursiva específica, e podemos, sim, responder. Até porque é bastante interessante que Freud, na obra dele, especialmente Freud, ele, por isso que eu dei esses dois textos para vocês, né? Ele tenta dar conta dessas questões, né, do contexto político, né? Ele não, Freud, ao contrário do que se diz, ele não era um homem que estava fechado à sua clínica, até porque a gente vai ver aqui a concepção dele de eu, ele dizia, né, tem um texto dele que ele fala que não há diferença no psicologia das marcianálises do eu, que a gente também vai usar, ele fala, não existe distinção entre o eu individual e o eu coletivo, né? Então, a concepção do sujeito para a psicanálise, esse é um conceito importante para a gente, não existe um eu interior, um eu interno, um eu como religioso, é uma entidade do eu, né? O eu é alguma coisa, né? O sujeito é uma coisa que acontece na relação, né? Por isso que tem, né? Fala, o sujeito é estruturado como uma linguagem, né? O inconsciente é estruturado como uma linguagem. A gente também vai trabalhar o conceito de inconsciente. Então, o sujeito, na verdade, ele comparece numa relação com o outro, né? O sujeito aparece
entre dois, sempre entre dois significantes, né? Que a gente utiliza esse termo na psicanálise, mas, grosso modo, é isso, né? Então, não existe o sujeito em si mesmo. E a psicanálise, ela nasce com a concepção moderna também, né? De sujeito. Porque o que acontece na modernidade? Na modernidade acontece uma cisão, né, entre o sujeito e o objeto, na medida que o cientista, para dar conta do objeto que ele está pesquisando, ele precisa abrir mão da sua condição de sujeito, né? Porque supostamente o ideal científico é uma pesquisa que tivesse, né, um experimento que pudesse ter o mesmo resultado com qualquer sujeito que tentasse. Então, o sujeito se alija, né, ele se descola do objeto para poder produzir a ciência. E o que acontece? Na medida que a ciência ela é a representante do objeto, o sujeito fica sem lugar. Então, é exatamente desse sujeito que a psicanálise vai tentar dar conta. E é bastante interessante, porque quem mostra isso para o Freud são as mulheres, né? As mulheres lá, né, da época, né, do Freud, do início da modernidade, porque o que acontece é com a vinda da modernidade, né, o humano ocidental, obviamente, né, europeu, ele começa a ter acesso a um monte de coisas, né, em termos culturais, em termos de acesso, né, que não são necessariamente vinculados mais à religião, né? Então tem uma abertura. Só que as mulheres elas ficam fora desse processo, né? Enquanto os homens ganham, né, a cidade em várias outras perspectivas, as mulheres elas ficam fora desse lugar. E aí, o que acontece? Elas manifestam isso no corpo delas, né? Isso que é negado à mulher, né? Essa linguagem, essa nova perspectiva de linguagem que é negada às mulheres, obviamente, né? Pela condição machista, né? Já as mulheres começam a manifestar no corpo delas. E é bastante interessante, porque as mulheres denunciam com os sintomas histéricos, né, chamados sintomas histéricos, que o médico não tem o saber sobre o corpo delas. É isso que é o grande legado da histérica. Por quê? Porque essas mulheres chegavam lá sem falar, sem andar, né, com comprometimento orgânicos, né, e físico, e era feito um estudo de objeto, né, científico, e não encontrava nada, não tinha nada que explicasse o adoecimento dessas mulheres. Elas estavam organicamente perfeitas, ou seja, em termos de objeto científico, elas estavam ok, né? Mas ainda assim elas continuavam produzindo sintomas. Elas de fato não andavam, não era um fingimento, como se pensava, né? Porque aí os médicos pensavam, não, elas estão fingindo, elas estão inventando que estão cegas, que estão sem andar. Não, elas de fato estão cegas e sem andar. Então, é uma manifestação de algo que era para além do orgânico. Né? E Freud começa, então, a querer escutar isso. Né? O que é, então, que faz com que essas mulheres manifestem sintomas que não está no campo da ciência, que eu não consigo aprender com a mim, porque o Freud era neurologista, né? Originalmente era um neurologista. Então, o que tem nesse sintoma que eu não consigo achar um correspondente biológico, né? E a partir disso ele, né, compreende, né, que esse sintoma é um sintoma de linguagem, né? Porque aquilo que essas mulheres falavam, né, o que elas diziam sobre o sintoma delas era o representante daquele sintoma, né? Então isso é importante a gente dizer porque essa manifestação de sintomas que a gente está vendo agora, né, anuncia isso, né? Anuncia que esse mal-estar que a gente está vivendo, como aquelas mulheres, né, na época lá estavam vivendo esse mal-estar, né, de não estarem não poder ingressar no universo, inclusive da sexualidade, né?
Quer dizer, a sexualidade sai do campo religioso e tem toda uma abertura que as mulheres não têm acesso. Então, aí elas denunciam isso com o corpo delas, né? Então, é importante a gente começar com isso para a gente entender que essa manifestação que aparece nos nossos sintomas, no nosso corpo, né? Tem a ver com, sim, com a nossa vivência política atual, tem a ver com isso que a gente está não podendo dizer por N motivos, né? Algumas pessoas não estão podendo dizer por medo, né? Ou por não saber o que dizer, né? Às vezes a gente fica tão tomado por tantas coisas que a gente nem sabe, né? O que dizer, e isso angustia, e a gente, né, não endereça isso, não faz alguma coisa com isso, e aí a gente se manifesta. Eu também comentei, né, no último, no nosso primeiro encontro lá, que a gente fez uma abertura, que o meu ponto alto, a minha gota d'água, assim, eu estava mais ou menos suportando, eu estava mais ou menos dando conta, até que eu escrevo, né, e eu converso, mas no dia do vídeo da Damares, que ela fala sobre as meninas do norte, que elas não são estupradas porque não tem calcinha, aquele dia foi o meu topo, assim, eu comecei a vomitar imediatamente, eu tive uma crise histérica, de fato, eu ria e chorava ao mesmo tempo, depois de ouvir aquilo. Foi uma experiência muito estranha. E depois eu vomitei e eu fiquei durante uma semana não conseguindo me alimentar e vomitando. E aí eu entendi que foi aquilo, né? Que foi. Ainda bem que nós começamos logo em seguida aqui e estou conseguindo, né, fazer outra coisa com isso que não ficar só vomitando, né? Bom, então, isso é importante a gente entender que todo sintoma é político, né? Então, a gente está também numa era que a gente tenta, vamos dizer, colocar todos os sintomas na ordem do biológico, né? Tudo tem explicação biológica, tudo tem explicação cerebral, neuronal, né? E a gente vê na TV e nas revistas essa tentativa, né? Tem programa de TV, assim, até programa, aquele encontro com a Fátima Bernardes, tem vários, né? Que tentam ficar explicando os nossos sintomas no terreno do campo meramente biológico e científico. Obviamente que o que comparece no nosso sintoma, sim, né, comparece no nosso orgânico. Quando eu vomito mesmo, né, com o meu estômago e minha garganta, e o que eu comi, né, claro, mas isso não quer dizer que o nosso sintoma não é atravessado pela política, tanto a nossa política micro, né, quanto a política macro, que talvez nunca tenha ficado de uma importância tão grande, pelo menos na minha geração, nunca tinha vivido isso, né, de alguma maneira. E olha que eu estou, né, nessa experiência com a política desde que eu me entendo por gente. Eu entrei na política com, sei lá, 19, 20 anos, que eu me ingressei no partido político a primeira vez, mas nunca vivi isso dessa forma tão intensa, tão visceral, né? Então, faz muito sentido quando a Eliane Brum, né, e o Fernando tocam nessa coisa. Estamos doentes de Brasil, né, quando o Fernando faz. Então, a nossa doença, né, como se pudéssemos criar um novo CID, né, lá dentro do CID, né, que é o livro, né, a Bíblia da psiquiatria, que a gente pudesse criar lá uma nova categoria, né, de doença chamada. A gente pode até depois fazer o exercício, dar um nome para isso, né? E aí, né, mais uma vez, por conta de compreender que esses nossos sintomas têm uma política, mais uma vez a psicanálise ela pode emprestar, né, com a sua ética, alguma luz, lançar alguma luz, né, e trazer questões para a gente pensar, né? E aí, vou colocar aqui de novo, ainda estou meio apanhando, sabe, dessas ferramentas, mas eu espero que a gente. Então, como eu disse, vocês podem arrastar a minha cara e se ficar na frente
Então, a gente tem aqui, isso eu já falei, os dois Cs que a gente vai trabalhar, né? Mal-estar e porque a guerra. E a gente vai trabalhar alguns conceitos, que são o sujeito, o inconsciente, o sintoma, a pulsão de vida, a pulsão de morte. Então, eu vou tentar hoje, né, falar alguma coisa sobre esses conceitos. Ah, esqueci de falar uma coisa importante. Tá bom. Ai, deixa eu ver. Alguém entrou sem... Mas eu troquei... Aí. Uma coisa importante. Se surgir alguma pergunta, alguma questão, alguma dúvida, vocês podem deixar no chat aqui, porque depois, na hora que terminar, eu volto lá, porque às vezes vem uma pergunta na hora, esqueço, e não... Então, pode deixar a pergunta no chat, e aí no final eu volto lá, vejo as perguntas que estão no chat e tento responder algumas delas, né? Dependendo da quantidade que for. Então, eu vou tentar trabalhar alguns conceitos, assim, que são conceitos fundamentais até para a gente poder ir progredindo no estudo. E esses conceitos a gente também, né, como eu falei, como a gente vai ter aí uma janela de 15 dias, tem o grupo, né, e tem os recursos que a gente pode trabalhar, a gente poder discutir mais desses conceitos, né? Vocês me perguntarem, tá? Não sendo no grupo de WhatsApp. A gente, né, combinou que não vamos fazer isso no grupo de WhatsApp, tá? Vamos tentar usar o grupo e usar aqui a ferramenta em outros momentos, né? Bom. Rita, só uma lembrança que eu tive, que é engraçado, né, que a gente tem esse histórico ali de conversa no grupo presencial, e foi muito engraçado ver essa abordagem de ligar a psicanálise à política. Para quem não é da área, é muito fácil a gente ter só uma visão mais da psicanálise como uma coisa que a pessoa vai lá no consultório tratar das caraminholas íntimas da cabeça dela, né? Sim. E a partir desse processo a gente começa a pensar em que nível as caraminholas íntimas são completamente afetadas e condicionadas e também afetam a coisa externa, digamos, né? E que tem essa divisão tão grande. Uma coisa que me chamou muita atenção naquele documentário A Fábrica da Depressão, que você comentou agora há pouco, que Freud fazia já uma leitura do sintoma que não era só com base ali na pessoinha, né, na biografia da pessoinha só. E há um nível mais coletivo nesses sintomas também, né? E nesse documentário A Fábrica da Depressão, eu achei interessante que eles chamam a atenção para que não só há uma tendência e há uma pressão ideológica para a gente ler a depressão como um problema individual, né? Assim, os RHs de todas as empresas tratam o empregado deprimido exatamente nesses, temos um probleminha ali que ele vai ter que ir ao médico para resolver, para refuncionalizar e ele voltar ao trabalho normal, né? Então, há uma pressão para a gente não ler como um sintoma de um mal-estar social, mas em termos da linguagem, é interessante como a própria nomeação do sintoma é afetada por essa pressão. Uma coisa que nesse documentário me chamou muita atenção é assim, como que a gente agora tem que chamar as coisas assim de depressão, de transtorno de ansiedade, não sei o quê, mas assim, no ambiente corporativo, por exemplo, há um grande recalque da palavra cansaço, por exemplo. Se uma pessoa se arrebenta de cansaço, isso não é uma coisa que possa ser dita, isso é transformado numa outra palavra. Assim, porque cansaço deveria remeter, assim, cria esse constrangimento de pensar qual é a carga horária, né? O quanto que ela pode estar absorvendo de outras funções. Então, assim,
cansaço é uma palavra que cria constrangimentos no mundo corporativo. Você não pode falar que está cansado, pode até falar que está deprimido, mas cansaço é um problema. Então, a gente está numa sociedade que não só pressiona a gente a ler o sintoma só no nível individual, mas interdita algumas palavras e pré-escolhe outras, né? Que podem ser nomeadas, assim, né? E isso que você falou diz exatamente do que eu estou dizendo aqui, porque o sujeito da psicanálise, ele não é um sujeito, como eu disse, dentro, eu não sou o sujeito da relação, é um sujeito entre, né? Então, esse sujeito que comparece, inclusive com seu sintoma, ele comparece para alguma coisa, para o trabalho, né? Para o Brasil, né? Para o namorado, a namorada, né, para o casal, então para o filho, né? Então esse sintoma quando ele comparece endereçado sempre a alguém, né? Ninguém faz sintoma sozinho, né? Por isso é que a gente vai tentar resgatar aqui, né? E a gente só consegue colocar psicanálise, né, para pensar o Brasil por isso, porque a gente está pensando no sujeito nessa relação. E aí, isso é importante para a gente entender que a gente precisa entender que o próprio bolsonarismo, né, ele é um sintoma produzido nesse laço. Então, obviamente que a gente tem todos os motivos, né, para odiar o Bolsonaro e ficar puto e brigar, né, e claro, né, que temos que fazer isso. Só que a gente precisa entender que o bolsonarismo, né, e a forma como a sociedade brasileira acolhe o Bolsonaro a ponto de colocá-lo na presidência, também já é um sintoma, não é qualquer coisa, né? Bolsonaro não chega lá por si só, né? E existe outro exercício também que talvez, né, a gente em algum momento trate aqui, que é pensar na condição psíquica do próprio Bolsonaro, né, diagnosticá-lo, né, pensar que tipo de sujeito é esse, mas esse também não é o nosso grande problema, né, vamos dizer, não é nossa grande questão. A questão é o que aconteceu, né, com a sociedade brasileira, o que aconteceu nesse laço, né, social nosso, que faz com que Bolsonaro seja uma pessoa não só aceita, né, o seu discurso não só aceito como eleito presidente da República, né? Então, o que é que comparece aí nesse contexto, né? Então, isso para dizer do sintoma, novamente resgatar esse conceito de sintoma, que o sintoma não é uma coisa, não é algo dentro do sujeito, né? Por mais que nossa sociedade hoje tente, como a Cristiane falou, individualizar, né? E essa construção toda liberal, inclusive desse governo, que mais ainda radicaliza esse contexto liberal, né? Essa linguagem, essa ideia do liberalismo, ou seja, nesse sentido de que o que acontece é culpa minha, no sentido de que eu sou responsável pelo meu sintoma como uma produção só minha, ou seja, a solução também é só minha, né? Geralmente com remédio, né? A minha tese de doutorado, né? Também depois, esqueci de falar para vocês, né? Minha tese sobre a medicalização, né? Da educação, né? Das crianças com hiperatividade. Então é isso, né? Qual que é? Hiperatividade é um problema no cérebro da criança, não tem nada a ver com a relação dela com a escola, não tem nada a ver com o que a escola tem feito, não tem nada a ver com essa correria que a gente está arrumando, é um problema do cérebro da criança, vamos dar remédio, resolve, né? Então, esse é o discurso que está pronto. Então, o sintoma que a gente está... o sintoma para a psicanálise não é nada dentro do sujeito, né? Apesar de que se manifesta assim no corpo, né? Claro que pode aparecer, né, esses desordens corporais, as histéricas estavam lá, né, já no princípio da modernidade, mostrando isso, né, que a
a cegueira era real, fisiologicamente, mas biologicamente não tinha nenhuma explicação, né? Mas ela acontecia de fato. Então, é possível o sintoma aparecer, inclusive no corpo, mas ter uma outra origem. Então, o sintoma é político, em última instância. E o conceito de inconsciente, né? E que também, na medida que o sintoma é algo do inconsciente, então tem esse aforisma que é de Lacan, que ele fala: o inconsciente é a política. Então, essa também é uma noção de inconsciente que, no senso comum, a gente imagina que o inconsciente é algo que está lá escondido dentro, né? Que a gente precisa acessar, uma coisa meio parecida com um aspecto religioso da alma, né? Tem-se essa ideia de senso comum do inconsciente. Não, o inconsciente está na superfície, né? O inconsciente, ele não está dentro, ele está, de novo, né, entre, tal como sintoma. Então, o inconsciente é algo que a gente está mergulhado nele sem saber, né? É um pouco o conceito da ideologia, né, para o Marx, que a gente está mergulhado na ideologia e não se dá conta que está, né? Como o peixinho que está lá no aquário, ele não dá conta que ele está dentro da água, ele não entende, né? Porque ele está imerso naquilo, ele precisa sair do aquário, supostamente, para perceber que está imerso na água, né? Então, o inconsciente é algo que está entre nós, está na superfície, né? E exatamente o sintoma, né? Por exemplo, o sintoma da histérica é bem interessante, né? Que o que a histérica denuncia, que Freud é um médico que escuta, ao contrário dos demais médicos, né? Da época dele. Ele entende que há uma divisão ali, né? Que existe um corpo, né? Um sujeito na biologia e existe um outro sujeito, a revelia do próprio sujeito, que invade aquela pessoa ali e provoca nela sintomas e reações e situações onde ela mesma não dá conta, ela mesma não tem um controle, né? Então, Freud, vamos dizer, coloca, né, para sua época que ele chama de terceira ferida narcísica, né? A primeira é que a Terra não é o centro do universo, apesar, né, de alguns ainda acharem que é. A segunda seria por Darwin, né, de que a espécie humana não é o centro da criação. E a terceira ferida narcísica foi a de Freud dizer que o eu não é o senhor da sua casa, né? Ou seja, esse eu que estou falando aqui, que é o eu como eu me apresento no mundo, não é dono da casa, ou seja, eventualmente, invariavelmente, eu digo coisas que eu não queria dizer, eu faço coisas que eu não queria fazer, eu repito situações que eu já sei que não deve ser assim, mas de novo eu faço, né? Então, coisas que acontecem à revelia de mim mesmo. O sintoma seria um deles, né? Porque de forma nenhuma eu gostaria de estar adoecida pela condição política do país, né? De forma nenhuma a gente gostaria, né, de estar vivendo isso de uma forma tão intensa, né? Se a gente pudesse evitar e controlar, a gente falava assim, não, né? Isso não tem a ver comigo, isso não vai me afetar e ponto. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. E uma manifestação do inconsciente, né, bastante comum e que também banalizou, é interessante que alguns conceitos da psicanálise banalizaram nos últimos tempos, é o ato falho, né? Que é aquilo que eu digo, que na verdade eu não queria dizer, mas que ele é mais verdadeiro do que aquilo que eu disse, né? Isso que escapa, né? Ele tem uma verdade exatamente porque tem essa verdade do inconsciente, que é isso que eu tento, de alguma forma, velar ou camuflar, mas ele comparece na minha linguagem, né? Comparece como algo que era o que eu queria dizer, como algo quase que anuncia um futuro, né? E aí a gente teve aí, né,
vários exemplos, né, de atos falhos, né, dos nossos governantes e ministros, né, o próprio Bolsonaro, né, os filhos dele, volta e meia, se atropelam aí com as palavras porque o inconsciente está posto no que eles querem dizer e aparece, né? Então, isso seria o inconsciente ali se manifestando. O sonho, né, também é clássico, né, uma maneira de se manifestar o inconsciente. O xiste, né, que é a piada, né, que é isso também que a gente tem feito muito nesse exercício, né, de dar conta dessa angústia. E o sintoma, né, que eu já disse. Então, são as formas, as maneiras de quando o inconsciente brota, né, a revelia do nosso eu, que seria esse eu que tenta se apresentar para o mundo de uma maneira mais ou menos organizada, né? Então, por mais que a gente se organize, isso escapa. Bom, e aí eu vou passar algumas coisas que a gente está com bastante, como eu imaginei, né? Falar mais do que devia, mas vamos lá. Bom, e aí o texto do mal-estar, ele nos dá, né, alguma notícia do que a gente faz com esse mal-estar, né? Então, esse mal-estar está posto, esse mal-estar que está se manifestando, né, no inconsciente, né, brasileiro e que está provocando sintoma, né, e que brota aí nos atos falhos, né, nos xistes, né, o que se faz com isso? E aí, né, quem pôde ler lá o texto, Freud dá alguns indícios do quais são os caminhos a se fazer com o mal-estar. E uma coisa importante, né, é que o mal-estar para a psicanálise é um mal-estar que não tem solução, né? Porque na medida que essa minha relação com o mundo, né, não vai ser uma relação que vai estar sempre atravessada por essa nossa condição de sujeito dividido, né? Então eu nunca vou poder me inteirar completamente do mundo, a linguagem não permite que a gente lide com o mundo de uma forma completa, né? Satisfatória, totalmente satisfatória, vai estar sempre um mal-estar, né? A linguagem já é um mal-estar, o que a gente diz nunca é aquilo que o outro entende do que a gente diz, né? Então, esse mal-estar está posto. A questão é que cada época se vive o mal-estar de uma maneira diferente. Cada época tem o seu próprio mal-estar, do qual a gente vai padecer. Mas o ser humano está fadado na medida que precisa da linguagem para regular o mundo, para estar no mundo, esse mal-estar não tem saída. Então, a questão é o que fazer com ele. É o que fazer com o mal-estar de forma a não padecer demais dele, né? E aí a gente inventa várias coisas, né? A primeira saída, a primeira grande saída do mal-estar, que na verdade é a que fracassou, que seria essa de completude do mundo, né, com o mundo, é a supostamente do primeiro homem, né, o primeiro sujeito, que é um sujeito mítico, que obviamente que não existe de fato, mas que a primeira pessoa que chegou, ou os primeiros, né, que chegaram e falavam assim, não, então eu tenho que satisfazer todas as minhas vontades e fazer com que o mundo funcione à minha maneira. Então, essa foi a primeira. Só que isso está fadado ao fracasso, porque as outras pessoas não vão aceitar. Se todo mundo quiser, né, fazer se valer a tua vontade. Então, Freud conta, a gente também vai estudar esse texto, o Totem Tabu, onde o pai primordial, o primeiro, né, o homem que supostamente, né, por esse mito, ele abusava, né, vamos dizer, de todos os seus filhos, né? Então, no sentido sexual, no sentido de funcionamento, de escravidão, então todos eram submetidos à sua lei
que era simplesmente satisfazer a sua própria vontade. E esse sujeito, num determinado momento, porque obviamente que o coletivo não vai suportar uma pessoa dessa o tempo todo, né? Então aí nós já temos um anúncio, né? Uma boa dica. Esses filhos assassinam esse pai, matam esse pai e combinam, né? E criam a cultura. Eles combinam, olha, nunca mais ninguém vai ocupar esse poder desse tamanho. Nós vamos fazer uma comunidade de irmandade, né? Nós vamos ter uma lei e ninguém mais pode chegar, né, nesse nível de poder. E aí nós vamos combinar, né, que não podemos matar uns aos outros, não podemos transar com os nossos parentes, né? Que é a questão da interdição do incesto e a interdição do assassinato. Foram as primeiras leis construídas para se viver. Então, daí surge a cultura. Então, a partir disso, o ser humano vai tentando outros recursos para lidar com esse mal-estar, né? Um deles, né, seria endereçar esse mal-estar a um líder, né? Então, novamente, é como se uma tentativa de resgatar esse pai, não mais esse pai, né, desse nível, né? E aí a gente também vai entender o fenômeno Bolsonaro, o fenômeno Lula, por exemplo, o que eles têm de semelhança e o que eles têm de diferença, de endereçar esse nosso mal-estar a alguém que cuide de nós, que pode ser Deus, né? O conceito de religião também, né? Principalmente as religiões monoteístas, né? De ter um Deus que nos protege, nos cuide, nos guie, né? E a ideia do líder, né? Do líder político, ou do líder em várias. O patrão, né? Ou o líder da comunidade, né? Então, em maior ou menor medida, líderes que vão nos aliviar do mal-estar na medida que eles vão cuidar de nós, né? Que seria a ideia do pai também, né? Do pai e da mãe, né? Numa família. Então, são pessoas a qual a gente endereça o mal-estar que nos resolveria, né? Então, Freud, ele fala que nas situações da política no comunismo, né, onde o Estado cumpre essa função de pai, é o Estado, ao invés de ser uma pessoa, é o Estado que estaria, né, nos Estados socialistas e comunistas, é o Estado que teria essa condição, né, de responder pelo sujeito. Então, esse é um mecanismo. Outro mecanismo são uma certa distância e negação da realidade, que a gente tem feito, tem usado isso também, né? Então, muitos colegas, muitas pessoas falam assim, eu excluí minha página do Facebook porque eu não aguento mais ver, eu estou fora da rede social, né? Muitas pessoas vêm comentando, estou precisando ficar fora da rede social, fiquei uma semana, preciso me desligar, vou para o mato, vou não sei aonde, vou... Né? Então, esse desligamento do mundo, de alguma maneira, né, também é uma forma que a gente lidar com o mal-estar. E em alguma outra medida, a gente usa isso, sim, né? Em pequena escala ou em grande escala, né? E algumas pessoas se alienam mesmo, né? O conceito de alienação, né? Que também é um conceito marxista. Fica nesse campo. Então, algumas pessoas se alienam mesmo, né? De fato, né? Não faz esse recurso eventual de tipo não querer saber do que está acontecendo a nível de não participar, de não se sentir responsável. Então, isso é uma forma assim de lidar com o mal-estar. E algumas pessoas podem fazer isso psiquicamente, né? Então, as psicoses, né? O delírio do psicótico assim como a fantasia para o neurótico, então só também para ser bem assim simples, né? A maioria de nós é neurótico, porque a gente consegue de alguma maneira transitar pelo laço social. Nossos delírios são comuns, são partilhados. A gente mais ou menos consegue conviver na mesma
compartilhar a mesma realidade. O psicótico é aquele que decidiu, né, fez uma escolha, não é uma escolha consciente, né? Não vou entrar nisso, mas ele faz uma escolha por não partilhar a realidade comum. E aí ele cria muito mais do que uma fantasia, que é isso que a gente devaneia e volta. Ele, de fato, cria uma realidade paralela. Então, ele, por exemplo, tem a certeza de que o estudo está acontecendo por imposição de uma vida extraterrestre, que fala com ele num determinado um aparelho que ele tem acesso. Então, ele cria uma realidade que é fora da realidade compartilhada, e isso é uma tentativa dele lidar com o mal-estar, né? Então, a gente não vai entrar muito nisso, mas esse recurso de desligamento do mundo, né? Eles são utilizados. Esse desligamento também pode ser no sentido de afastar mesmo, de afastamento, né? Então, por exemplo, as lógicas, né, do manicômio, o manicômio ele é criado para isso, para cercear o mal-estar da loucura dentro do manicômio, quer dizer, não tem que me haver com isso, né? Não é uma coisa que me concerne. Os loucos, né, estão dando amolação, estão dando problema, né? E aí eu tranco eles dentro do manicômio, não tenho que me haver com aquilo, né? Não tá aparecendo, né? A prisão, né? Então, o mal-estar que o criminoso me causa, eu tranco ele dentro do manicômio, eu me afasto do mal-estar. Ou o contrário, eu me protejo dentro de um lugar. A lógica dos condomínios, por exemplo, né? Dos grandes condomínios, que são muito comuns no Brasil. Quer dizer, eu vivo ali entre os pares, né? As pessoas do meu mesmo nível social, cultural, e que podem pagar por aquela. Boto lá uma guarita e me protejo desse mal-estar que está fora, né? No caso, o mal-estar está fora e eu estou dentro, né? Então, são os recursos de certo desligamento do mundo. Então, a concepção yogi também, né? Dos yogis, dos orientais, é esse desligamento no sentido como que fala? Daqueles. Aquela. A prática da yoga mesmo, da concentração, da meditação. Isso que eu queria lembrar. Da meditação, né? Quer dizer, eu me desligo do mundo, né? Então, são formas de lidar com o mal-estar. Só que o que Freud diz? Ele fala que todos esses recursos, né, são recursos onde o sujeito, de alguma maneira, precisa se desligar do mundo, né? Ou precisa usar de uma perspectiva infantil, infantilizada, que é de ter alguém que responde por ele, um pai, né, alguém que diga. E a gente tem feito isso muito, né, quando a gente clama pelo Lula, né, pelo Lula livre. Às vezes tem muito mais do que essa questão, né, de fazer valer a lei para todos, né? Às vezes tem muito mais esse apelo, né, por alguém que a gente imagina que vai sair de lá e vai nos salvar, né? Então, o Lula também é muito colocado nessa condição. E isso, de alguma forma, nos responsabiliza, nos tira um pouco do contexto do laço, né? E o que Freud está dizendo, tentando dizer nesse texto, é que o recurso que nos coloca de fato, né, na condição de, vamos dizer, sujeitos mais amadurecidos, né, ou sujeitos menos adoecidos, são as formas onde a gente se enlaça com o outro, a gente se dispõe a fazer isso no campo do coletivo, ou seja, no campo da política de novo. Né? Então, por isso é que esse grupo, é por isso que esses exercícios que a gente tem feito do coletivo são importantes, são fundamentais nesse momento. Pelo menos, né, dentro da ética aí que a psicanálise coloca. E aí ele coloca, né, ele explica ali algumas situações, quem não lê o texto pode ler depois, né, onde você faz isso por meio de todos os recursos culturais que a gente tem, por meio da arte, da política, da literatura, né?
dos laços comunitários, do laço afetivo, amoroso, né, inclusive, né? Então, toda vez que a gente consegue, né, com esse mal-estar, construir uma ponte com o outro, né, ao invés do muro que separa, né, a gente está produzindo cultura, inclusive no texto do Porquê a Guerra também, ele anuncia isso, né, que tudo que favorece a questão do laço com a cultura é uma forma de se proteger contra a guerra. Porque, na verdade, né, não sei se vocês perceberam, né, quem leu, e quem tem uma leitura de Freud ou quem acompanhou até agora, é que, na verdade, esse componente agressivo, esse componente ruim, né, é próprio do humano. A gente não é bonzinho, né? A gente não é legal. A gente não ama uns aos outros. Inclusive, no texto do Mal-Estar, Freud fala, né, que essa ideia de amar uns aos outros é a coisa mais contrária à humanidade que existe, né? Nós não somos inicialmente nossos impulsos, né? Nosso instinto é agressivo, né? A gente serve para ser lobo do homem, o homem é lobo do homem, ele usa esse termo, né? Então nós não somos legais e bonzinhos. Então esse exercício, né, do amar-vos uns aos outros, né, do pelo menos tolerar uns aos outros, é um exercício de construção cultural coletiva. Não é um exercício que a gente inicialmente tem. E por isso é que, e aí a gente vai estudar isso, né, mais para frente nos outros momentos que a gente vai poder estar juntos, né? Na verdade, isso que está aparecendo com toda força, né, em pessoas que a gente pensa assim, caramba, o fulano, como assim ele pensava assim? Nunca podia imaginar, tão polido, tão educado, tão legal, era meu amigo, era meu irmão, sei lá, era minha mãe, né? Nunca pensei que essa pessoa pudesse ter esse nível, né, de agressividade, de falar essas coisas que elas estão dizendo. Então, na verdade, o que esse fenômeno que a gente está vivendo demonstra ou indica é apenas que a gente pôde manifestar, essas pessoas foram manifestar aquilo que a gente é verdadeiramente. Né? Elas só puderam ter a oportunidade de fazer isso, né? Por conta de alguns mecanismos coletivos e psíquicos que a gente vai poder tratar aqui. Então, na verdade, isso não é nenhuma novidade, né, para o campo do humano. Isso é o que a gente é. E, em alguma medida, a gente se assusta porque a gente também se vê nessa fala, né? E aí tem acontecido uma coisa, eu particularmente, né, tenho visto isso, vivido isso, e outras pessoas da minha volta estão dizendo isso, e eu estou escutando isso na minha clínica, que as pessoas estão dizendo assim, eu tenho vontade de fazer coisas que eu nunca tinha tido vontade na vida. Eu tenho vontade, por exemplo, de matar, eu tenho vontade de esganar, me sobe uma raiva que eu não controlo, que se eu não cuidar, eu faço um estrago, sintomas que eu nunca tinha tido nesse nível, né? E isso é um fato. Então, isso tem despertado, né? Isso que é, segundo, né, a teoria freudiana, essencialmente humano, né? E que a cultura, toda a nossa construção cultural veio para tentar polir, né? Cuidar disso, construir alguma coisa do laço que pudesse, vamos dizer, minimizar o impacto dessa agressividade, mas que de fato somos assim. Tudo isso como se fosse colocado à prova, né, com o fenômeno bolsonarismo, e que todos nós estamos, de alguma forma, experienciando essa vivência que ele chama de arcaica, né? Como se esse humano arcaico tivesse comparecendo aí com toda a sua força
com toda a sua agressividade, inclusive em nós que não somos bolsonaristas, que estamos tentando de alguma maneira barrar isso e fazer alguma coisa que não seja embarcar nessa raiva, nesse ódio, nessa insanidade coletiva. Eu vou, assim, eu preparei muita coisa, a gente vai poder falar em outros encontros, né? Vou pular aqui para a gente encerrar, porque eu também não quero falar demais, eu quero escutar um pouco vocês, até porque esse feedback vai ser importante para eu tentar construir alguma coisa mais para frente, né? Mas o mais importante é isso, né? De que o nosso desafio vai ser não se render a essas formas de lidar com o mal-estar que simplesmente eliminam o outro, né? Que é como a gente fazia lá na época da eleição no nosso Facebook, muita gente fez, eu não fiz por um exercício, né? Antropológico e psicanalítico, né? De não eliminar os bolsonaristas, eles estão todos lá, espero que estejam todos ouvindo agora, né? Os meus eu avisei todos e as minhas textos todos agora, então eu fiz esse exercício de mantê-los lá. Então, da gente não simplesmente eliminar, da gente construir, porque eliminar é a guerra, né? Que está lá no texto do Porquê a Guerra. Tem uma maneira que eu tenho de lidar com esse mal-estar num nível é de eliminar o outro, que é o recurso da guerra. Quer dizer, findou a política, quando fim da política, quando eu não posso mais lidar falando na perspectiva da linguagem, eu preciso lidar fazendo guerra, matando o outro, eliminando o outro. E alijando o outro processo. Então, se a gente não está tentando pensar alguma coisa aqui que não seja declarar guerra, né? Então, é o que a gente vai tentar fazer pela via da cultura, né? Por isso que toda estratégia que faça laço é importante, toda estratégia que faça laço. Aí eu fiz um negocinho aqui, eu vou falando, eu vou esquecendo de... Foi bom que eu esqueci de ficar olhando para mim, então já foi legal, assim. Então, assim, eu coloquei algumas coisas aqui, né? Os caminhos contra a barbárie e a guerra, né? Que é exatamente essas duas, talvez, dois limites que a gente está vendo. Eu avisei quem tá com a minha cara na frente, é só arrastar que aparece aí o... Então, tudo isso, né, são modos, né, que a gente tem de lidar com o mal-estar de modo a não simplesmente eleger uma pessoa que vai nos salvar, que é uma coisa que a gente fica buscando, né? A gente fala, tem que intervir internacional, quer dizer, alguém tem que intervir aqui, alguém ou alguma coisa tem que intervir aqui para solucionar para a gente, porque a gente não está dando conta. Ou essa de simplesmente alijar o outro, né, na medida que essas pessoas são brasileiros como nós e costumam viver na mesma casa que nós, né? Alijar o outro seria eliminar nosso pai, nossa mãe, né? Em alguns momentos, o nosso amigo, né? Sei lá, pessoas do nosso laço. Então, se a gente aqui está no exercício de fazer outra coisa que não seja só isso, então esses exercícios aí são os exercícios por onde a gente pode fazer, onde a gente está enlaçado com a cultura, com o outro, né? Que é ciência política, os afetos, né, os coletivos, né? Então esse nosso aqui seria tá dentro do coletivo, os memes, né? A gente vai às vezes fala assim, ai, o meme salva sim. Então a gente faz xixi, a gente faz humor e a gente endereça isso para o outro. Então isso alivia o mal-estar ao mesmo tempo que faz laço e que responsabiliza, porque a gente se implica, né, naquilo que a gente compartilha de alguma maneira, né? As instituições, né, que a gente também tem clamado por elas, né, na instituição política, a instituição judicial, né, o direito, né, o diálogo, né, por mais que esteja difícil, a gente precisa dialogar,
E uma coisa importante, né, é que resume, eu acho que tudo isso, né, que é a questão da palavra, né, que é a questão da palavra, da linguagem, não só a linguagem falada, mas toda a tentativa de, de fala, de linguagem, né, todas as estratégias, né. E aí, uma coisa que eu queria terminar dizendo é e que tem um texto também que circulou esses dias, que eu não vou me lembrar aqui, que a pessoa fala assim: fala, Bolsonaro, fala. Então, quando o Bolsonaro também fala, e agora ele estampou, né, agora ele meio que perdeu completamente, se ele tinha alguma censura, né, que já era muito parca, né, parece que o poder está subindo a cabeça dele, e como ele está num nível, a gente percebe que ele está estressado com o lugar, porque eu acho que nem ele imaginava que ia ganhar isso, né? Então ele está falando, né, sem filtro, né? Zero filtro. Se ele tinha algum agora. E quando ele fala, ele se obriga a fazer política, que é uma coisa que ele não fez nem na campanha, né? Ele não precisou falar, ele não debateu, ele ficou silencioso. Então é muito importante isso dele falar. Então a gente fica mandando, cala a boca, que vergonha, mas é legal que ele fale e a gente precisa suportar e a gente precisa fazer coisas que é o que eu acho que a gente está fazendo, que é denunciar a fala dele, que é apontar na fala dele. Isso, esse mesmo, ela falou, fale mais Bolsonaro, depois a gente pode postar lá no grupo, fale mais Bolsonaro, o texto é da Marlis Pereira Rocha, alguém colocou aqui no chat, isso mesmo. E aí, então é isso. Então, quando ele fala, ele se obriga a fazer política, ele se obriga a se colocar no coletivo. E é a partir daí que muitas pessoas estão caindo em si, né? Muitas pessoas estão, apesar de que estava óbvio que era isso que seria para a maioria de nós, mas muitas pessoas estão acordando, né? Eu tenho visto isso muito. Até por isso, né? Porque na minha rede social eu inclusive eu sigo bolsominions, eu vou no perfil deles para saber como que tá. Eu tenho feito esse exercício desde antes das eleições, né? Então eu tenho visto já essa mudança de discurso, desde a parar de falar porque quando a pessoa começa a usar o recurso de não estou falando disso, é esse recurso da negação, do isolamento que vocês estão, né, que a gente tratou, que Freud falou, quer dizer, é uma negação, não quero falar sobre isso, vou falar de outra coisa, vou postar gatinho e... Então, esse não falar já é um bom indício, sabe? E alguns já estão até se retratando, né? Já estão até falando coisas diferentes, né? Tanto do meu círculo próximo quanto do coletivo. Eu também sigo indiretamente pelo meu marido, né? Meu marido, eu sempre falo isso, né? Se ele não fosse meu marido, ele com certeza seria bolsonarista, é o clássico, né? O homem médio, branco e ele trabalha como socorrista, né? Então, ele é motorista, né? E a ligação dele é com esse tipo de classe de homens, então ele com certeza seria um bolsonarista. E ele tem um grupo, né? Que é um grupo imenso lá de policial, e aí eu também eu sempre pergunto, e aí, como que está o grupo? E aí ele me manda as informações, e lá as pessoas já estão também mudando, já estão meio que brigando entre si, né? E eles eram quase um bloco uníssono, né? O meu marido e alguns outros, só que tinham uma dissonância desse discurso. Então, isso já está em movimento, né? E quanto mais pessoas fizerem isso, melhor. E a gente precisa fazer o esforço de agora acolher essas pessoas e conversar com elas, né? Então, se a psicanálise, enquanto ética, enquanto pensar sobre o mundo, né, nos diz uma coisa, é isso. A gente precisa falar e deixar falar, tanto os bolsonaristas falarem, quanto o próprio Bolsonaro falar bastante, e a gente poder falar também e criar a partir dessa linguagem, dessa fala, em algum momento poder criar alguma ponte de linguagem aí para poder dar conta desse mal-estar dessa maneira. Bom, eu vou parar de falar.
Eu vou abrir para as questões, vou ver se tem alguma questão aqui já. Se tiver alguma, vocês falam. Eu também posso abrir o microfone para quem quiser questão. E é isso, vamos ver. Uma pergunta aqui. A Suzane. Não, tem uma outra aqui. Tô vendo que eu não tô enxergando, que eu tô sem óculos. Nós, teoricamente, estamos com sintomas ruins a respeito dessa situação toda, sim. E quem apoia coisa ruim? Eles têm o oposto dos nossos sentimentos, estão felizes com o que está acontecendo. Como eles se encaixam e são relacionados ao assunto que estamos discutindo. Tá, entendi. Bom, eu acho que tem uma galera, sim, que ainda está, né, satisfeitíssimo com isso, né, que está gozando com isso, que está achando super legal. Tem uma galera que eu falei, que é a galera onde a casa está caindo, essas pessoas estão com um mal-estar, porque elas estão percebendo que caíram numa furada e que também estão sentindo vergonha. Agora, eu acho que tem aí uma categoria de pessoas, que é o que a gente chama de bolsonarista raiz, né? Que ainda estão nessa situação. E aí a gente vai trabalhar isso em outros momentos, né? Porque essas pessoas, elas estão com essa cola imaginária, que a gente chama de cola imaginária, ou seja, elas estão tão... o eu delas, né, está tão identificado com esse corpo, né, que é o bolsonarismo, que se o bolsonarismo cair, elas caem junto. E aí o tombo dessas pessoas é um tombo que muitas delas não dão conta subjetivamente, né? Porque essas que estão, assim, vamos dizer, conseguindo fazer um jogo de cintura e de alguma maneira se dar conta disso sem desmontar inteiras, é porque essas pessoas têm outros recursos, entende? Elas como a gente traçou aqui, elas também estão tendo os outros recursos dela para lidar com isso, né? De outras maneiras, né? Elas têm lá os laços delas, elas têm lá o grupo delas, elas estudam, elas trabalham, elas têm outro endereçamento que não é só isso. Agora, existem algumas pessoas que se colaram de uma forma tão forte, tão intensa a esse ideal de eu, né? E que se esse ideal de eu cair, elas caem junto, caem no sentido mesmo de desmontar de uma vez, né? Não é uma coisa assim que elas possam viver de um mal-estar como a gente está vivendo. Pode ser uma coisa mesmo de uma, sei lá, de uma ruptura subjetiva, né? Que é insuportável. Então, pode ser que essas pessoas ou demorem muito, né, a cair. Hoje eu estava estudando um texto, porque eu estou mesmo, né, me dedicando a esse curso, estou estudando, estou lendo, estava sendo bom para mim, porque eu estou lidando com o meu mal-estar da maneira como eu mais gosto, que é com a minha vida intelectual. Então, eu estou, né, investindo bastante nisso. Então, hoje eu li um texto do Adorno, que eu vou trabalhar com vocês, maravilhoso, e ele fala bastante disso, né? De que essa idealização, o Adorno ele trabalha com os textos do Freud, né? Ele faz uma leitura dos textos do Freud e ele vai um pouco mais, né, além, e ele fala isso, né? Que essa cola imaginária dessas, né, porque aí ele analisa o fascismo, né, na época do Hitler, né? Então, e é isso, né? Quando o nazismo cai, né? Essas pessoas caem inteiras, né? E é um tombo imenso. Então, essas pessoas, a gente espera que isso caia, né? Não é possível, né? Mas quando isso cair, né? É uma questão de tempo. E essas pessoas vão cair de uma maneira muito, muito, muito
muito intensa, né? Muito perigosa para elas. Né? Por isso que esse exercício de conversa, né, nosso, né, também, né, de alguma maneira pode ajudar essas pessoas a caírem, não caírem de uma maneira tão terrível, né? Mas, de fato, tem alguns que ainda estão, né, na fase ilusória, né? Estão delirando ainda. A sublimação dos instintos superou o desenvolvimento da cultura, o preço que pagamos é uma perda de felicidade, pela intensificação do sentimento de culpa. Nesse momento, os Zygert do mito explicitar seus instintos é supostamente ser feliz. Uhum. O mito para o mal da hora. Eu não sei se eu entendi, mas sim, né? É isso que Freud fala, né? Que a cultura, para aceder à cultura, a gente abriu mão da felicidade, que seria, né, usar o outro ao meu bel prazer, né? Eu matar quem eu quiser e transar com quem eu quiser. Resumindo, é isso, né? Essa seria a noção de felicidade completa. Eu faço do outro o que eu quero e vivo, né, na minha condição de reinado. Então, para viver em coletividade, para suportar a comunidade humana, a gente teve que abrir mão desse ideal de felicidade que seria isso, né? E nesse momento é como se o Adorno trabalha exatamente. Eu não sei se eu entendi o que você colocou. Ele trabalha exatamente isso. Que nesse momento porque o Bolsonaro é esse, né? Que isso a gente precisa entender que realmente, e eu acho isso também, algumas pessoas não acham que ele é um personagem, eu acho que não, ele é extremamente autêntico, e eu acho que essa autenticidade dele é exatamente isso que chamou a atenção das pessoas, né? Numa política que a gente tem, né, uma história política brasileira onde a coisa é tão mascarada, né, e a gente vê tanta coisa acontecendo, né? Essa pessoa, porque ele fala o que ele quer mesmo, ele é assim mesmo, e ele reafirma, né? Dizer, não, gente, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Eu acho que de fato. Então ele traz para o coletivo uma ideia isso, né? Meio de que a gente pode ser autêntico, resgata essa noção de felicidade a partir da autenticidade, de eu poder falar o que eu quero, pensar o que eu quero, dizer o que eu quero, né? Que se dane o resto. Então, eu acho que eu entendi que na verdade não é uma questão, né? Que você escreveu aí. Eu acho que é isso sim. Aí ele perguntou assim: esse movimento. Óculos, esqueça que eu tô sem óculos. Esse movimento pode também ter aglutinado, especialmente com a ajuda da internet, um número significativo de psicopatas? Bom, então, é difícil, né? Porque é isso, né? Até pela nossa ética aqui, é difícil a gente diagnosticar alguém que está fora do nosso set. Então, a gente pode, talvez, eu até falei um pouco disso no grupo, né? Da gente fazer o exercício de são duas coisas distintas. Uma coisa é você diagnosticar a pessoa, outra coisa é você diagnosticar o discurso da pessoa. Entende? Então, não vamos, né? Não temos como diagnosticar o Bolsonaro e nem essas pessoas, né, que estão coladas, né, nesse discurso, mas sim, a gente pode fazer uma leitura, que é melhor do que diagnóstico, né? Uma leitura do discurso dessas pessoas. E se, como eu disse agora, o nosso ideal de felicidade seria que eu poder exercer meu poder sobre todas as pessoas, outras pessoas, e elas viverem ao meu bel prazer, né? Fazer o que eu quero, né? Eu posso matar quem eu quiser, eu posso transar com quem eu quiser, em última instância. Então, esse é exatamente
o discurso do psicopata, né? O psicopata é esse, que ele não se dispõe a socializar. O mundo funciona de acordo com a sua necessidade. E se o que, de alguma maneira, o Bolsonaro traz com esse discurso, né? De que que as coisas têm que ser do jeito dele, né? Que ele é assim mesmo, que se dane. Então, ao mesmo tempo, ele mostra para o outro meio que um ideal que é o que a gente já perdeu um dia, que a gente abriu mão dele, ou seja, que cada um pode ser assim também, né? Então, por isso é que esse ideal, né, que ele apresenta, que esse sujeito que ele apresenta é um sujeito que para muitas pessoas parece assim um ideal de felicidade. Não só porque essas pessoas sejam psicopatas, mas porque em algum lugar de cada um de nós tem um psicopatinha lá, que a gente educou, que a gente meio que poliu, que a gente cuidou, mas que ele está lá, pronto para brotar a qualquer momento, né? E o que o bolsonarismo permite? Que isso brote, né? Que isso apareça, que isso venha à tona. Então, isso que essas pessoas estão demonstrando, que o Bolsonaro diz, na verdade, qualquer um de nós está sujeito a isso, né? Em maior ou menor medida. Então, acho que, de alguma maneira, esse discurso que está posto é um discurso, né, nesse sentido sociopata, nesse que não está nem aí para o outro, né? Mas tem alguma coisa que a gente vai tratar mais para frente, alguma coisa da coletividade, né? E por isso ele se torna forte. Porque se é um discurso psicopata, vamos dizer, só fosse isso, não teria laço, né? E essas pessoas fizeram laço entre si com esse discurso, né? Então tem alguma outra coisa aí que a gente vai poder ver mais adiante. Rita, eu sei que tá Vamos encerrar. fechando, mas de repente, se você quiser retomar isso no próximo encontro, eu tinha até compartilhado ali no Zap um trecho de um vídeo do Bruno Torturra. Eu vi que você colocou Eu aqui. lembrei que você acabou de falar, né, assim, da coisa da relação, como é que a gente vai se definindo também na relação. E que me impressionou. Ele levantou a questão meio pensando alto. E uma questão que me deixou mobilizada. Não sei nem exatamente se é porque eu concordo com ele, ou se isso vai ao encontro da minha intuição, ou se porque talvez eu ache que não é bem isso, mas basicamente, se você vê a partir desse minuto aí do 30 e 38, ele levanta a questão durante uns 3 minutos, digamos. Basicamente, ele chama atenção para que esse sadismo de Estado do Bolsonaro talvez tenha encontrado um contraponto, assim, ou um complemento perigoso que representa uma espécie de armadilha também psíquica para a esquerda, por exemplo, que ficar capturada pela compulsão ali da dor, assim, de corresponder à expectativa do chora esquerda, chora mais, sabe, assim. Eu não sei se eu concordo com isso, sim, te falo, mas eu acho que ele colocou de uma forma muito interessante a questão e que diz respeito a isso que a gente ou chega a ser ou pode ainda fazer diante de um sadismo de Estado, digamos, entendeu? Para ser alguma coisa diferente de só um complemento meio previsível disso. Assim. Enfim, fica para o próximo encontro, mas acho que a gente pode. Bom, então é isso, assim. Eu só tenho uma coisa aqui que. Para me finalizar, que eu vi aqui. Ah, tá, que eu queria falar. E aí, assim, e aí tem-se essa coisa também, que é uma outra coisa que eu quero pensar junto com vocês, né? De que como se o fenômeno da internet fosse o responsável por isso, sabe?
E eu acho que a gente precisa ter cuidado com esse discurso, né? Porque a internet, ela pode facilitar, né, um outro tipo de laço, como está facilitando o nosso aqui, como pode ser usado para isso. Então, a internet ela é ferramenta das pessoas, né? Então, se as pessoas estão usando a internet para esse discurso, né, que o Bolsonaro não inventa, mas que ele se apropria dele, né? E aí utilizando, né, com as fake news, né, com o WhatsApp, é a forma como ela é utilizada, né? Como em todas as épocas, né, do mundo, né, da cultura humana, as formas de comunicação são utilizadas pelos modos, né, da sua própria época. Então, por exemplo, o texto do Adorno fala o tempo todo da propaganda fascista. Então, existia naquele contexto uma propaganda dentro do mecanismo que era possível para a época, assim como a propaganda do fascismo agora é via internet. Mas, ao mesmo tempo, a internet nos dá a possibilidade de fazer um trabalho contrário, quer dizer, ela é uma ferramenta de laço, de cultura, de linguagem, de discussão. Então, cabe a gente construir, né, como a gente talvez esteja tentando aqui nesse nosso grupo, de construir outros modos, né, de enlaçamento que não e outras possibilidades, né, que vão fazer um discurso contrário a esse que está sendo colocado, né? Então, só para dizer que a internet, o WhatsApp não é nenhum demônio, né? Nós é que somos o demônio, entende? São ferramentas que a gente pode usar daquela maneira, né? Mas nós é que somos os demônios que utilizamos daquela maneira aqui, né? Então, só para também porque aí cai naquela coisa, quando não tinha internet era melhor, quando, sei lá, a gente vivia na caverna era menor, também não é isso, né? Tem essa visão nostálgica, ela é igual lá do filme Meia-Noite em Paris, né? De que a época passada é sempre a melhor, e aí se volta no passado, lá também tinha o seu mal-estar, e volta de novo lá. Então, a cada época tem o seu mal-estar específico, a sua forma de laço específica, com as suas dificuldades específicas, com seus entraves. Então, a internet é mais uma ferramenta do nosso tempo e ela pode ser utilizada para propaganda fascista e pode ser utilizada como instrumento de ódio, mas pode ser utilizada também, né, como uma ferramenta cultural e de exercício de civilização, né, como nós estamos tentando fazer o nosso encontro aqui. Bom, então é isso, eu vou encerrar e aí espero que quem não esteja ainda lá no grupo, né, do Facebook, que me peça para entrar, para a gente poder manter esse debate quente, assim, durante esses dias, até o próximo encontro, daqui a 2 semanas. E qualquer coisa também estou no privado, para quem teve problema aí na hora com a ferramenta. Eu tenho um monte de recursos nessa ferramenta, estou me inteirando com ela, eu e a Cristiana, a gente está estudando aí. E, bom, é isso então, tá? Então a gente se fala daqui a 15 dias. Um abraço a todos e boa noite. Boa noite. Boa noite, foi muito boa. Gostei muito, viu? Que bom, tô ouvindo aí umas pessoas falando. Claudinha. Claudinha. Vou desligar todos os áudios. Tá? Vou dar uma boa noite por aí. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite.